Agora começou a gravar, não começou? Sim, começou a gravar. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, o tema da nossa aula de hoje é característica do transtorno de aspecto autista. É mais uma aula que faz parte de uma das cadeiras dos nossos cursos de desenvolvimento humano que nós temos, curso de psicanálise, curso de neuropsicanálise, curso de TEA, de TDAH. Então, uma cadeira importante para os nossos cursos. Então, sejam bem-vindos a mais essa aula. Vamos dar início. Deixa eu ajeitar aqui. Objetivo da aula de hoje. Auxiliar, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Lembrando, qualquer coisa, é só mandar mensagem no chat, quiser falar alguma coisa, é só chamar. Deixa eu testar o chat aqui. Aqui. Boa noite. Chegou aí o chat. Chegou, né, gente? Show. Então, vamos dar início. O objetivo da nossa aula de hoje, o tema da aula, mais uma vez, características do transtorno do espectro autista, o TEA. O nosso objetivo hoje é auxiliar os psicanalistas, educadores e familiares a reconhecerem sinais e características do TEA, de forma bem prática, compreensiva e humana, integrando a visão psicanalítica, emocional e comportamental. O nosso curso de TEA ele tem objetivos. Um dos objetivos é treinar psicanalistas, educadores e familiares, para que possam reconhecer, ajudar quem tem filho autista, quem está nessa situação escolhida por Deus, tá? O mundo tem um mundo interessante, tá? No início, quando as pessoas não estavam muito familiarizadas, as famílias, até a população mesmo, até professores, terapeutas, foi tudo um susto, né? As coisas demoram a chegar no Brasil, mas chegou. E eu tenho estado bem esperançoso, bem feliz com os nossos cursos. Eu tenho certeza que nós estamos conseguindo ajudar pessoas e vamos ajudar muito mais. Só depende de mim e de você, a divulgarmos para poder disseminar mais essas aulas, esses cursos para ajudar mais pessoas. Então, esse é o objetivo. Auxiliar psicanalistas, nós psicanalistas, educadores, familiares, a reconhecerem sinais e características de TEA de forma prática, compreensível e humana, integrando a visão psicanalítica, emocional e comportamental. O que é o TEA? Nós estamos nesse módulo, nós tivemos uma aula de uma das nossas cadeiras falando sobre o que é o espectro autista. Hoje nós vamos pincelar novamente, mas principalmente hoje falar das características do autismo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento que influencia diretamente a forma como o indivíduo percebe, organiza e responde ao mundo. Ele envolve padrões característicos de comunicação,
interação social e comportamento, mas vai muito além de uma simples lista de sintomas. Trata-se de um modo singular do funcionamento psíquico e sensorial. Primeira coisa que eu e você temos que saber como psicanalista é que hoje aqui nós não vamos colocar, a nossa intenção aqui hoje não é fazer uma lista de características. Doutor Michel, o senhor pode dar uma pincelada do adulto autista, como descobrir? Nós vamos falar das características hoje, tá, Rosângela? E essas características se incluem também, tá bom? Para o adulto. Então, nós estamos começando a aula, mas nós vamos comentar. Deixa eu ver. Voltando. Então, nós não estamos aqui nessa noite, nem você que vai assistir depois essa aula pelo portal, para fazer uma lista de características, fazer uma lista de sintomas. Não, não. Nós estamos aqui para ver um modo singular desse funcionamento psíquico e sensorial do transtorno do espectro autista, o TEA, tá? É fundamental compreender que o TEA não é uma doença. Primeira coisa, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. É isso que nós temos, essa cultura que nós temos que tirar, esse pensamento, né? É fundamental compreender que o TEA não é uma doença. Também não é um defeito. E não representa um erro na estrutura subjetiva do sujeito. Ele não vem com um erro. O autista não veio com erro. O autista veio com todo o seu mundo. Então, o autismo é, antes de tudo, uma forma diferente de existir, de processar estímulos, de sentir um ambiente e de elaborar experiências internas. Então, o autista, ele não é doente, o autista, ele não tem defeito, esse menino tem algum defeito, esse menino tem um parafuso solto, esse menino está faltando um parafuso, não tem, e o autista não é um erro. O autista, ele tem uma forma diferente de existir, muito diferente da nossa, e que em muitos deles, assim, eu vou botar uma porcentagem aqui, mas é meu, pensamento meu, 90% o mundo deles é bem melhor do que o nosso, é um mundo deles bem realista, é um mundo melhor de se viver. Pode falar. Gente, você pode ver aí, né, que o doutor Michel, quando fala nas características de uma pessoa, de uma criança ou adulto com autismo, você vê que ele fala lembrando, né? Você pode ver que ele olha para cima e lembra. Por quê? Além do CEO da empresa aqui, também de data, ele é professor, né? Concursado, e também ele convive com adolescentes com autismo. Ele tem um vizinho, né, doutor Michel, com autismo severo. Então, o doutor Michel sabe, ele sente na pele o que os pais passam, o que eles passam. Então, é muito importante que vocês prestem atenção em cada detalhe que o doutor Michel está falando, porque é uma vivência dele, ele como professor, como vizinho, como tio, eu não sei se na família dele tem, tá? Mas prestem atenção em todas as características que ele está falando para vocês. Então, voltando, eu tenho essa vivência de escola, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que fazer PEI, tudo que eu ensino para vocês, eu faço. Faço relatório, faço PEI. Eu tenho 2 sobrinhos autistas, tá? Suporte 3, os 2. E os alunos, né? Tem que ter amor, tem que ter empatia. E voltando a falar, o mundo do autismo, para mim, é um mundo muito lindo. Eles não têm filtro, eles falam a verdade, se gosta, gosta, não gosta, não. O mundo se diz real, é um pouco meio fantasioso, é um pouco meio mentiroso. Vamos voltar para a aula. O autismo, né, como eu estava falando, antes de tudo, é uma forma diferente de existir, de processar estímulo, de sentir o ambiente e de elaborar experiências internas. Pessoas autistas não estão quebradas, elas apenas não estão quebradas, elas apenas operam numa frequência, isso é muito interessante, numa frequência própria, tá? O mundo tem
segue uma frequência, né? Um ritmo, uma frequência. E tem até aquela frequência dos alienados que vai todo mundo para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda, vai todo mundo para a direita, vai para a direita. Resumindo bem fácil, está todo mundo para a direita, o autista está indo no meio, ou para a esquerda. Está todo mundo para a esquerda, o autista está indo para a direita. Então, ele opera numa frequência própria. Ele não tem uma frequência que ele segue todo mundo. E essa frequência dele tem os ritmos dele, as percepções dele, e o mundo interno que demanda. Aqui está o QI que eu quero para vocês hoje. Um mundo que demanda sensibilidade e leitura especializada. Tá? Hoje nós temos um profissional dentro das escolas, né? As escolas que tem, chamado mediador. O mediador fica ali com os alunos que têm alguma dificuldade, algum transtorno, seja TEA, seja TDAH, seja TOD, fica ali para ajudar nas atividades, para ver as coisas. Graças a Deus que algumas escolas, esses mediadores são pedagogos, mas numa grande porcentagem, eles abrem lá um contrato, não tem concurso ainda, abrem um contrato, pelo menos aqui na minha realidade, não tem concurso para mediador, posso ser que outros estados têm. Se tiver, já me fala aí, nos comentários. Então, o que acontece? Eles abrem um contrato para mediador, pegam uma pessoa lá para colocar dentro da sala para tentar fazer com que o autista, com que o TOD, com o TEA não atrapalhe. E não é eu tenho essa visão, não é esse propósito do mediador. Estou tentando com algumas coisas, uma hora vai virar realidade, criar uma PL, um projeto de lei, para que os mediadores tenham pelo menos um curso básico de terapia ABA, para entender, ter essa sensibilidade do autista, do TEA, do TDAH, do TOD, para que haja uma melhor compreensão. Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre o poder do diagnóstico precoce. Né? Quando você tem um diagnóstico precoce, você consegue fazer com que a família procure... É difícil, é dificultoso, é caro, mas que procure um grupo uma clínica multidisciplinar, com o terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, com terapeutas, para quê? Para poder ajudar essa criança a reconhecer o mundo dela. Então, isso é muito importante, tá? Demanda sensibilidade, leitura, especialidade. Por que espectro? O termo espectro nos lembra que TEA não é rígido, linear ou homogêneo. Então, o TEA não é uma coisa rígida. Eles são singulares. Cada autista é uma pessoa, é uma vida. Cada autista tem suas particularidades, cada autista tem suas vontades, cada autista tem suas rotinas, cada um, então, não é uma coisa rígida, não é uma coisa linear ou homogênea. Ele é amplo, variado e profundamente singular. Dentro desse aspecto, encontramos uma imensa diversidade. Há quem tem uma linguagem verbal fluente, expansiva. Existe autista que tem uma linguagem bem fluente, expansiva. Há quem não fale, não verbais, mas se comunicam com o olhar, com o gesto, com expressões. Existem autistas hipersensíveis a sons, luzes e toques. Outros, ao contrário, buscam constantemente estímulos sensoriais mais intensos. Alguns demonstram grande facilidade com rotinas, padrões, números e lógicas, né? Outros expressam a criatividade através da arte, do imaginário e do imaginário do sensível. Então, essa pluralidade reforça a verdade essencial. Não existe um autista igual ao outro. Eu vou copiar isso aqui para já registrar na parede da sua mente e na retina dos seus olhos. Eu vou copiar tudo. Eu quero que você copie e replique lá no chat e replique também depois nas suas redes sociais. Olha só. Essa pluralidade reforça a verdade essencial. Não existe um autista igual ao outro. Cada sujeito é único em sua forma de sentir, pensar, criar vínculos e construir significados. Isso é muito importante, tá? Então, existem várias coisas que vão demonstrar, várias coisas que estão dentro da diversidade, dentro do espectro autista, mas nenhum deles são iguais. No cotidiano, isso pode se manifestar assim.
como pode se manifestar? Comunicação. O autista pode falar muito, mas ainda assim ter dificuldade em compreender nuances emocionais, ironias, intenções não ditas e expressões faciais. O que eu falei no início, que é meu esse dado, não tem pesquisa, não tem nada, não. Eu falei, para mim, 90% dos autistas vivem num mundo melhor do que o nosso. Aqui está uma comprovação. O autista ele não compreende ironias. Os que se falam normais, né, que se vejam, são muito irônicos. Todas as pessoas fazem ironias. Intenções não ditas e expressões faciais. Aqui no mundo real, nós vemos muitas expressões das pessoas faciais. Nós vemos muitas palavras que as pessoas falam que aparentemente é sem intenção, mas na verdade é carregado de intenções. O autista não tem isso. Outro pode não falar nenhuma palavra, mas compreender absolutamente tudo o que acontece ao seu redor, a percepção. Captando tons, movimentos e atmosferas emocionais com profundidade. Interação social. Alguns autistas desejam o contato, o afeto e a presença do outro, mas não sabem como entrar na cena social. Outros podem preferir interações mais silenciosas, previsíveis ou mediadas por interesses específicos. Eu chego na casa do meu sobrinho, aí é muito interessante. Ele é não verbal. Ele emite alguns sons, tal. Eu chego, ele vem, me abraça, pega na minha mão, porque ele quer o biscoito que o pai colocou em cima do armário. É muito maneiro. Aí eu falo assim, você quer me botar no vento, né? Você quer me colocar contra seu pai, né? Seu pai botou o biscoito lá em cima, você quer que eu pegue, né? O biscoito para você, né? Então você vê que eles têm a forma de interação deles. Isso é muito interessante. Contato físico. Há quem ama abraçar. Toques e a proximidade. Há quem sinta cada toque como excesso sensorial. Se sente nervoso, precisando de tempo e autorização emocional para se aproximar. Comportamentos e interesses. Certos movimentos repetitivos, rotina rígidas ou hiperfoco não são meros sintomas. São formas de organização interna, estratégia de autorregulação e maneira de trazer segurança para a própria experiência subjetiva. Então, os comportamentos, movimentos repetitivos, rotinas rígidas que eles têm, e o hiperfoco deles é para a autorregulação deles, a organização deles. O meu sobrinho ele pega uma faca de ponta, que quem chega na casa acha um absurdo, ele fica assim, o tempo todo. Isso aqui é a autorregulação dele, é o equilíbrio dele. Quem não entende vai falar um montão de coisas que não deveriam ser faladas, mas é para poder o quê? Equilibrar a autorregulação. Qualquer coisa, ele pega um pente, ele pega uma faca. Então, comportamentos e interesses deles, é para a subjetividade deles, é para a segurança deles, se sente seguro dele. Algumas pessoas perto vão ficar nervosas com a faca, mas isso é a segurança dele, e não cai na mão dele, não cai. Difícil cair. Ponto-chave para o psicanalista. Como psicanalista, reforço um entendimento essencial. Precisa ter um entendimento social essencial. O sujeito autista sente, pensa, deseja e vive apenas em outra frequência emocional. Ele não está ausente, não está desconectado, ele não está vazio. Ele apenas expressa seu modo de ser de forma diferente da expectativa neurotípica. Aquilo que é típico, até os comportamentos neurais que é típico das pessoas, do autista é diferente. Nosso papel, enquanto psicanalistas e profissionais do desenvolvimento humano, não é normalizar o autista, mas escutá-lo em sua linguagem própria, compreendê-lo em sua lógica afetiva e acompanhá-lo na construção de espaços de expressão, sentido e potência. Quando acolhemos essa singularidade, abrimos portas para que cada sujeito autista floresça dentro daquilo que ele realmente é, e não dentro do que o mundo tenta obrigá-lo a ser. Eu não sei quem viu uma reportagem, rolou uma reportagem, eu estava sentado na sala esses dias, agora, essa semana. Aí apareceu uma reportagem da GCM de São Paulo, né? Parabenizar já a Guarda Municipal de São Paulo, que é bem ativa. Eles se depararam com um adolescente autista na rua, não verbal. Ele estava na rua, e bem redio,
e uma das guardas sentou ao lado dele, na calçada, sentou ao lado dele. Foi uma reportagem lida, procura no YouTube. GCM leva autista até em casa. Ele não verbal, ele com o celular na mão, mas o celular não tinha internet, não tinha chip, mas acharam alguns contatos no telefone, começaram a ligar, não conseguiram contato com ninguém. De repente, ele no celular ele mostra um vídeo do cachorro dele. Eu me esqueci o nome agora. Ele fala o nome do cachorro. É o que está todo de azul? Todo de azul. Aí ele pega... Vou botar no grupo. Ele pega e fala do cachorro. E a guarda tem essa sensibilidade, está sentado do lado dele, de ver que quando ele fala do cachorro, ele se empolgou, ele ficou muito feliz, apesar de não ser verbal. Aí ela falou assim, me leva até o seu cachorro. Aí eles levantaram, ele teve resistência e não quis ir na viatura. Então foi a viatura e todos os guardas municipais andaram 4 quilômetros e encontraram a casa dele e devolveram aos pais. Então você vê a sensibilidade de escutar a linguagem própria de cada autista. Se você quer ser um terapeuta especialista em TEA, TOD, TDAH, você vai ter que ter isso, uma escuta própria para eles. Um sentimento diferente, um olhar diferente. E transbordar isso para as pessoas que estão à sua volta. É amar mesmo o que você faz. Pega essa reportagem depois e assiste para você ver. Comunicação e linguagem. A comunicação no transtorno do espectro autista é uma das áreas mais sensíveis e, ao mesmo tempo, mais reveladoras da forma singular como cada indivíduo percebe e organiza o mundo. O autista pode apresentar atrasos na fala, ecolalia, dificuldade na compreensão de metáforas. Ele vai ter essas dificuldades, tá? Ele vai apresentar isso. Dificuldade na compreensão de metáforas, ironias ou expressões sociais, além de um tipo de pensamento literal e concreto. Isso não significa incapacidade. Significa apenas uma outra forma de interpretar a realidade, mais objetiva, mais direta e menos carregada de ambiguidades sociais. Essas palavras no popular, essas frescuras todas que a sociedade tem. Quando entendemos essa lógica comunicacional, abrimos portas para interações muito mais respeitosas, acolhedoras e eficazes. Tá? Exemplo do cotidiano. Uma situação corriqueira ilustra bem essa necessidade de precisão. Mãe, você disse que ia me buscar... Presta atenção nisso. Mãe, você disse que ia me buscar rapidinho. Isso quer dizer quanto tempo exatamente? Aí você fala assim, para os verbais, né? Fica aí rapidinho que o pai já volta. Não, mas rapidinho, esse rapidinho para ele não vê isso. Ele não tem essa lógica. Ele não tem essas metáforas. Fica aí que eu vou rapidinho. Fica aí que é 2 palitos, né? Paulista fala isso. Fica aí que é 2 palitos, eu vou e volto. Não. A criança não está sendo teimosa ou exigente. Ela está buscando clareza. Para ela, rapidinho não significa nada. Que realmente não significa nada. Você fala assim, pessoal, espera aí rapidinho que eu já volto. Você vai ficar ali, ó, 10, você pode ficar 10, você pode ficar meia hora, 1 hora, 2 horas, a pessoa não pode nem voltar. Você tem que aprender, tem que falar, isso é claro. Quantos minutos você vai precisar? Então, não significa nada para ele falar rapidinho. O autista quer saber se é 5 minutos, 10 minutos, depois da aula ou agora. Eles querem uma coisa concreta. Não, ele não está apenas perguntando pelo tempo, está pedindo segurança e previsibilidade. Ele quer a segurança dele, porque você fala assim, 5 minutos, ó, daqui a 5 minutos o papai volta. Aí ele vai se sentir seguro. Agora, rapidinho, não. Isso não funciona com os autistas. Dicas práticas para família e terapeutas. Para facilitar a comunicação, para facilitar a comunicação com a criança, adolescente ou adulto autista, prefira frases simples e diretas e concretas. Evite rodeios e palavras vagas como depois, talvez, quem sabe, rapidinho. Olha como que o mundo autista é muito interessante. Essas palavras são vagas. Palavras que eu e você muitas vezes nos satisfazemos. Não, depois eu vou. Você vai vir no meu evento? Talvez. Não deu resposta nenhuma. Quem sabe? Rapidinho. Então, frases simples e diretas e concretas. Evite essas palavras depois, talvez. Quem sabe? Rapidinho. Você vai me entender hoje?
depois. Talvez, quem sabe? Evite duplos sentidos com o autista. Metáforas, ironias, trocadilhos podem gerar confusão e ansiedade. Mostre o que está sendo dito. Use gestos, fotos, figuras, cartões visuais, rotinas visuais e exemplos práticos. A comunicação multimodal fortalece a compreensão e diminui frustrações. Combine códigos claros, exemplos. Quando eu disser agora, é agora. Quando eu disser depois do almoço, é depois do almoço. Isso estrutura e a previsibilidade dele, tá? Visão psicanalítica. Na perspectiva psicanalítica, a comunicação do autista não é apenas uma troca funcional de informações. Ela também é uma defesa simbólica, um modo próprio de organizar o caos interno, um sistema de sentido que preserva a estabilidade emocional, uma tentativa profunda de criar ordem em um mundo que, para ele, parece barulhento, imprevisível e excessivamente intenso. O analista deve ir além da palavra dita, deve escutar o sentido, a intenção, o afeto, que organiza aquele modo singular de comunicar. Enquanto muitos veem falta de comunicação, o olhar psicanalítico vê um estilo comunicacional, uma linguagem própria que precisa ser decifrada com sensibilidade e não corrigida com violência simbólica. Bebam água. Interação social. A interação social... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Já colocou, a Diana já colocou lá no grupo, tá? A Rosângela botou, o meu filho falava, tá proibido, pois o não, ele não obedecia. Isso aí. Vamos lá. A interação social é uma das áreas onde o transtorno do aspecto autista mais se expressa. Não pela ausência de afeto, mas pela dificuldade de compreender e acessar as regras sociáveis invisíveis, que a maioria das pessoas aprende intuitivamente. O autista pode parecer distante, desinteressado ou até tímido, mas, na verdade, muitas vezes não sabe como se aproximar, como iniciar uma conversa ou como participar de um grupo. Essa distância não deve ser confundida com rejeição afetiva. Ela é apenas uma forma de proteção diante de um campo social que pode ser imprevisível, intenso e emocional confuso. Exemplo escolar. Imagine uma cena muito comum. Enquanto as outras crianças correm, gritam e brincam umas com as outras, o aluno com TEA pode permanecer sentado num canto, observando os colegas com atenção. Ele vê, ele percebe, ele sente, mas não sabe como entrar naquela dinâmica. A frequência dele é diferente. Não é falta de afeto, não é desinteresse, é dificuldade de leitura social, de entender expressões, gestos, trocas rápidas de fala, nuances e sinais invisíveis que organizam a interação entre outras crianças. Então, você vê que não é uma dificuldade de leitura social, mas não é que ele não está percebendo nada, ele está percebendo tudo em volta dele. Dicas práticas para a escola e família. A intervenção mais eficaz é sempre a que combina previsibilidade com acolhimento. Algumas estratégias simples fazem toda a diferença. Rotina com pares fixos. Criar duplas ou trios sempre com as mesmas crianças. Gera segurança e reduz a ansiedade da interação. Jogos de imitação. Atividades como espelho, seguir o líder, ou sequências motoras ajudam o autista a entrar no ritmo social de forma leve e estruturada. Rodas de conversas guiadas, com perguntas simples, combinados claros de turnos de fala organizada. O aluno se sente incluído e aprende gradualmente. Deixa eu voltar aqui. E aprende gradualmente. Cadê?
aprende gradualmente a participar das trocas sociais. Esses momentos previsíveis funcionam como pequenos treinos sociais, fortalecendo habilidades sem forçar interações espontâneas para as quais as crianças ainda não está pronta. Então, você vê que para eles é diferente. É outra frequência. Não adianta tentar incluir de uma vez com grito, com tudo, que não vai conseguir. Deixa eu só... A pessoa está dizendo que não está conseguindo entrar. Não, ela disse que não vai conseguir entrar porque está na formatura do filho, não é que ela está conseguindo entrar na aula. Calma aí, só. Me dá um minuto só, gente. Só resolver uma situação aqui. Voltei, gente. Estava dando uma estabilidade aqui. Mexeu no aparelho ali. Voltei. Vocês estão me ouvindo bem? E vendo tudo? Sim, sim. Então vamos. Deixa eu sair daqui. Esses momentos previsíveis funcionam como pequenos treinos sociais, fortalecendo habilidades, sem forçar interações espontâneas, para quais as crianças ainda não estão prontas. Na psicanálise, no campo psicanalítico, o terapeuta não ensina interação. Isso é muito interessante. Presta atenção. No campo psicanalítico, o terapeuta não ensina interação. A gente não ensina, nós não ensinamos. Nós construímos uma ponte simbólica. O analista é aquele que aproxima, traduz e sustenta o sujeito diante do outro, ajudando a fazer o quê? Primeiro, entrar na relação. Experimentar a presença do outro. Manter sua própria organização interna. E ampliar aos poucos sua capacidade de estar no mundo. O terapeuta torna-se essa ponte discreta e respeitosa, que não invade, não força e não corrige, mas oferece contorno simbólico para que o autista possa se aproximar do campo social sem perder de si mesmo. Vou tocar num assunto aqui, abrir um parênteses, um assunto aqui que não tem a ver com TEA, mas o que eu tenho visto, recebido, tá? De terapeutas e psicanalistas, tá? Que eles atendem as pessoas de forma desrespeitosas. O psicanalista ele tem que tentar ser o mais ético possível, o mais respeitoso, porque você está trabalhando com aquilo que a pessoa tem de mais precioso e mais rico. Ser um gerador de valores e autoridades que é a mente dela, são as emoções dela. Então, aconteça o que acontecer, o seu paciente, seu cliente tem que estar em primeiro lugar para você. Se você não está se sentindo bem, não atenda. Não atenda no automático, não faça por fazer, não faça por dinheiro, faça por amor, por propósito. Quando você trabalha com amor e propósito, o dinheiro vem depois, na sequência. O dinheiro não vem em primeiro lugar. Seja interessante. Grava essa frase. Seja interessante antes de ser interesseiro. Seja interessante antes de ser interesseiro. Os pacientes percebem quando há primeiro interesse, antes de ser, há um interesseiro antes de ser interessante. É só uma reflexão voltando. Quarto, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Deixa eu beber água, bebam água, né? Os comportamentos repetitivos e os interesses restritos fazem parte da organização subjetiva do indivíduo com TEA. De uma vez por todas, precisamos, você que é terapeuta, você que é psicanalista,
fazem vídeos, coloquem lá no Instagram, me marca uma mente renovada, marca todo mundo, mostrando para as pessoas que esses comportamentos repetitivos, batida de mão, tudo que eles fazem, é tudo subjetivo, é tudo por organização deles. Não é maluquice, não é doidice, não é frescura, não é palhaçada. Para com essa palhaçada, cara. Fala toda hora e gritar. Para com essa palhaçada. Não é palhaçada. Façam vídeos educativos, expliquem, mostrem que esses comportamentos repetitivos é a organização deles. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não existem para dificultar a vida da família ou da escola. Eles surgem como uma resposta adaptativa. O modo de criar segurança, previsibilidade e coerência diante de um mundo externo que para o autista pode ser excessivamente intenso, barulhento e emocionalmente caótico. Essas repetições não são apenas hábitos, são pilares de estabilidade. Olha um vídeo maneiro para você fazer, um vídeo interessante. E aí, beleza? Tudo bem? E aí, vocês sabem o que são pilares de estabilidade? Olha só o tema. Olha só a CTA. Olha a handpage. Vocês sabem o que são pilares de estabilidade? Não? Deixa eu te explicar. Esses movimentos repetitivos que você vê, ouve e vê dos autistas, esses são os pilares de estabilidade. Quer saber o que é isso? Vai viralizar, vai te ajudar e vai ajudar muitas pessoas. Exemplo em casa, uma cena comum e reveladora. A criança só consegue dormir se o lençol estiver dobrado de um jeito específico. Se alguém mudar a dobra ou trocar o lençol inesperadamente, ele se desorganiza emocionalmente, chora, grita e entra em crise. Aí que vem. Isso não é frescura, não é manha, não é teimosia. É um pedido silencioso de previsibilidade. Aquele detalhe, a dobra, o alinhamento, o objeto funciona como um marco interno, uma âncora que dá segurança para o corpo e para a mente. A gente não fala sempre da âncora da PNL, ancorar as emoções. O autista também tem suas âncoras. As previsibilidades deles, o marco interno deles, aquilo marca eles. E por que isso acontece? O mundo interno do autista é povoado por sensações intensas, estímulos ampliados e percepções que chegam todas ao mesmo tempo. Essa avalanche sensorial pode gerar ansiedade, confusão, sobrecarga, sensação de perda de controle. Repetir gestos, organizar objetos de um jeito específico ou manter rotinas rígidas é uma forma de reduzir a imprevisibilidade. A repetição cria, para eles, ordem, ritmo, familiaridade, segurança emocional. É o autista dizendo ao mundo: eu preciso disso para me manter inteiro. Na escuta psicanalítica, na perspectiva psicanalítica, o repetitivo nunca deve ser visto como um simples problema a ser eliminado, e sim como uma mensagem simbólica. Por que a pessoa está sempre repetindo aquilo? Por que ela fala sempre a mesma coisa? Você tem que prestar atenção nisso. Por que ela vai e cai no mesmo assunto? O que isso significa para ela? De 0 a 10, qual o grau de importância que ela tem nesse assunto? Você levando para o autismo, você vai observar muitas coisas. O comportamento repetitivo é um canal de expressão, uma forma de comunicação sem palavras, um modo de organizar o interno, uma tentativa de significar o mundo. O analista deve escutar o que o gesto repete, o que ele sustenta, o que ele protege, em vez de interromper o repetitivo. A psicanálise busca compreender qual função ele cumpre na subjetividade daquele sujeito. Nesse sentido, cada repetição é uma narrativa, uma linguagem própria. E o terapeuta, ao reconhecê-la, legitima e acolhe o sujeito, abrindo espaço para novas
formas de simbolização sem jamais violentar sua estrutura interna. Isso é muito bom prestar atenção, perceber essas coisas, que isso é de suma importância para ajudarmos o autista, a família, as pessoas, professores. Tem professores que não sabem isso, é tudo muito novo para o professor. É tudo muito novo para as turmas. Imagine para a direção, para o professor e para os alunos, para os amigos. É tudo muito novo. Ainda no Brasil, apesar de já estar um tempo, é tudo muito novo, porque aqui é tudo mais demorado a se perceber, a se criar leis. Estados Unidos, Europa está anos-luz na nossa frente, quando se fala de espectro autista. Mas aqui é isso. É Deus para nos guardar. Sensibilidade sensorial. A sensibilidade, a sensorialidade no transtorno do espectro autista é um universo profundo, complexo e altamente individual. O autista pode ser hipersensível, percebendo sons, texturas, luzes, cheiros e movimentos de forma amplificada. Ou hipossensível, necessitando de estímulo mais intenso para sentir, perceber e se organizar internamente. Ou ele tem de mais ou ele tem de menos. Nada disso é exagero ou drama. É o modo como o sistema nervoso processa o mundo. Se falando de sensibilidade sensorial, ou o autista vai ser hipersensível, vai sentir muito cheiro, vai ter muito problema com luzes, com textura, com som, com tudo. Ou ele não vai sentir nada. Então, ele tem um drama, esse menino tem um drama, ele não pode ver uma textura que ele sente, eles fazem assim, é muito interessante, né? Quem tem assim, hipersensibilidade à textura. Na parede faz assim, ó, se assusta. É muito top isso. Ou ele pode fazer não ter nada, encostar não ter nada, não sentir nada. Então, isso não exagera o drama. Bota na parede da sua mente e na retina dos seus olhos. É o modo como o sistema nervoso processa o mundo dele. Compreender essa dinâmica é fundamental para evitar conflitos, acolher necessidades reais e oferecer ambientes emocionais saudáveis. Exemplo do cotidiano. Som do liquidificador. Para muitas pessoas é apenas um som alto. Para o autista, pode ser uma verdadeira dor física. Já viu que uns parecem... Tem uns que não conseguem, não querem usar aquele abafador, aí ficam com a mão. Uns usam o abafador, fica de tranquilo com o celular na mão de boa. O cérebro recebe o estímulo como impacto excessivo, gerando desconforto, ansiedade e até crises. Etiqueta de roupa. Essa etiqueta de roupa aqui para mim é normal. Aqui, ó, etiqueta de roupa. É um toque áspero, imperceptível para a maioria. Pode ser sentido como arranhões e queimações para o autista. Isso explica a irritação extrema, recusa em vestir certas roupas, ou insistência em usar peças muito específicas. Tem autista que quer ficar só de cueca, sem camisa. Quem quer nada no corpo dele. Nada. Tá? Busca por estímulos. Outros podem apresentar comportamento oposto, buscando mais sensações. Girar objetos, bater palmas repetidamente, sacudir as mãos, pular ou buscar movimentos rítmicos. Deixa eu ver aqui. A Rosângela colocou aqui. Misericórdia, lembrei do meu filho, bebê. Ele chorava demais com o som do liquidificador e fogo de artifício na virada do ano, né? Tá vindo inconsciente, né? A Bia mandou aqui, ó. Eu vejo realmente a situação das crianças autistas em relação a não na unidade infantil, ou não na unidade infantil, onde trabalho. Alguns são hiper carinhosos, perguntando tudo, enquanto outros não olham para nós e só ficam de olhos baixos. É isso mesmo. Isso é muito interessante. O feedback de vocês é muito importante. Vamos lá. Tá fazendo sentido para você? Vamos lá para o chat. Tá fazendo sentido para você até agora? Escreve aí. Tá fazendo sentido. Aí, tá fazendo sentido? Aí, acabaram de mandar as palmas aí, ó. Isso. Tá fazendo sentido para você até agora essa aula? Se tá, se manifeste, manda um coração, manda as palmas, escreve no chat. Nós estamos aqui para interagir juntos, para aprender junto. Você também vai assistir depois pelo portal. Se tá fazendo sentido para você, que bom, tá? Vamos lá?
Outros podem apresentar comportamento oposto, buscando mais sensações, girar objetos, bater palmas repetidamente, sacudir mãos, pular ou buscar movimentos rítmicos. Esses comportamentos ajudam a autorregular o corpo e equilibrar o excesso ou a falta de estímulos internos. Cada gesto é um recurso de sobrevivência sensorial, não uma birra, não um problema a ser podado, tá? Cortado, tirado, não. Como ajudar? Prática simples e eficaz. Reduzir ruídos e luzes internas. Evite ambientes barulhentos e muito iluminados. Use fones abafadores, para quem consegue, cortinas, luzes mais suaves e mantenha a previsibilidade nos sons. Respeite pausas sensoriais. Permita que o autista tenha tempo para se organizar. Pausas não são isolamento, mas um recurso terapêutico espontâneo. Ofereça ambientes tranquilos e estruturados, espaços com menos estímulos, rotinas claras e objetos familiares reduzem a ansiedade e facilitam o engajamento social. Observe o padrão sensorial único de cada criança. O que acalma um pode agitar o outro. O que irrita um pode ser indiferente para o outro. Não existe regra. Existe escuta. E eu sempre falo, todo mundo percebe, todo mundo entende. Todas as aulas, seja de psicanálise, de psicanálise, TED, qualquer curso, sempre explico. Escuta não é ouvir. Escuta um todo. Observação de tudo. Gesto, olhar, fala, tudo. Isso é escuta. Isso é um psicanalista gerador de valores e autoridade de vidas. De verdade. Rigidez cognitiva e rotina. Vamos ver agora. Rigidez cognitiva e rotina. A previsibilidade é um dos pilares fundamentais para a organização emocional, cognitividade e cognitiva do indivíduo com TEA. Não se trata de rigidez ou teimosia, mas de uma necessidade psíquica real para manter a estabilidade interna. O autista usa a rotina como um mapa, uma estrutura que dá segurança, reduz a ansiedade e permite que ele se abra ao novo de forma gradual e consciente. Quando algo muda sem aviso, o sistema interno perde suas referências. E sem referências vem o medo, a confusão e muitas vezes a crise. Exemplo do cotidiano. Imagine uma situação simples. O caminho para a escola é sempre o mesmo. No entanto, um dia qualquer, a família decide mudar a rota ou o horário do almoço é alterado porque a rotina da casa mudou. Para a maioria, isso é apenas um detalhe. Para o autista, pode ser o suficiente para gerar crise de ansiedade, choro, agitação, recusa em sair de casa, sensação de perda de controle. Ele não está exagerando. Ele está tentando entender o que está acontecendo. Reconstruir mentalmente o mapa que foi alterado sem que ele fosse avisado. O autista precisa compreender o novo antes de vivê-lo. Isso diminui o impacto emocional e dá previsibilidade ao corpo e à mente. Dica prática para a família e escola. Antecipe mudanças com o tempo. Deixa eu ver aqui. Permitir. Explique o que vai acontecer e como. Use falas simples. Hoje vamos por outro caminho, porque a rua está fechada. Só isso. Hoje o almoço será um pouco mais tarde. Use quadros visuais, né? Rotina ilustrada. Rotina com imagens, símbolos ou cartões ajudam o autista a visualizar a sequência do dia. Isso reorganiza o emocional e diminui a ansiedade. Só que eu estou com uma frase que vem na minha cabeça aqui. Para viver assim, criar uma rotina visual, ter essa paciência com o autista, tal, tudo demanda tempo e vontade. E dá trabalho. Dá trabalho. Cuidar de um filho autista dá trabalho. Mas mude a palavra trabalho com propósito, com amor, por propósito, por amor. Fica tudo mais fácil. Rotinas. Isso organiza o emocional e diminui a ansiedade. Dê tempo para o cérebro processar o novo. Depois de explicar a mudança, dê espaço. O autista precisa de alguns minutos ou horas, dependendo da situação, para ajustar internamente as expectativas.
Se possível, faça mudanças gradualmente, não bruscas. Pequenas transições são mais fáceis de processar do que mudanças abruptas. É bem mais fácil. Expressão emocional e vínculo afetivo. Uma das maiores injustiças cometidas contra a pessoa com TEA é a ideia de que não tem empatia. Isso é um mito, um equívoco profundo. O autista sente intensamente, percebe o outro de formas que muitos não imaginam. Apenas não expressa esse sentimento dentro dos códigos convencionais da comunicação social. A empatia do autismo, é verdadeira, sensível, profunda e muitas vezes silenciosa. Exemplo de cotidiano terapêutico. Uma criança não olha nos olhos. Ela parece distante. Mas, de repente, pega o brinquedo mais especial, aquele que ele nunca empresta para ninguém, e coloca na mão do terapeuta. Esse gesto diz mais do que 1000 palavras. Eu confio em você. Eu quero estar perto. Eu reconheço você como alguém seguro. Ela talvez não sorria, não abrace, não verbalize, mas comunica com o que tem de mais precioso, o gesto. Essa forma de empatia é diferente, não é menor. Na visão psicanalítica, a psicanálise entende que a empatia autista se manifesta de maneira silenciosa, energética, sensível ao ambiente, carregada de significados não verbais. O autista percebe o outro por meio de nuances sensoriais, microexpressões, movimentos, vibrações do ambiente e pequenos detalhes emocionais que passam despercebidos para muitos neurotípicos. Para o analista, o convite é: aprenda a ler o gesto como se fosse fala, porque o gesto é fala. É a linguagem do corpo, do afeto da energia, PNL. A postura do terapeuta deve ser a de alguém que escuta não apenas o que é dito, mas a entrega silenciosa, a mudança da proximidade, o movimento das mãos, o compartilhamento de objetos, a busca de presença, mesmo sem contato visual. Essa escuta ampliada é o que abre caminhos profundos na clínica do TEA. Então, isso é muito importante, você entender sobre expressão emocional e vínculo afetivo do TEA. O papel da família. Qual é o papel da família em tudo isso? Você também pode ser um mentor de família, orientar o pai, mãe, vó, tios, porque muitas vezes ele não sabe o que fazer. Ah, tem muitas informações hoje? Tem. Tem muitas coisas hoje? Tem, mas ainda falta muita ajuda. A família é, sem dúvida, o porto seguro do sujeito autista. É nela que a criança encontra suas primeiras referências emocionais e seus primeiros contornos simbólicos e a base do que, mais tarde, será sua capacidade de existir no mundo. Por isso, o modo como a família reage ao diagnóstico, às diferenças e aos desafios do cotidiano não apenas influenciam, mas definem a qualidade emocional do vínculo e do desenvolvimento global da criança. Quando a família acolhe, compreende e respeita o tempo singular do autista, ela se torna um campo, ela se torna um campo fértil do crescimento. Quando há comparação, exigência excessiva, opressão emocional, instala-se o retraimento, a dor e a sensação de não pertencimento. Exemplo cotidiano familiar. Famílias que aceitam o tempo e o modo de expressão da criança acolhe quando ela demora a falar, quando prefere ficar no canto, quando mostra sensibilidade ao toque e aos sons. Essas famílias ajustam a rotina, respeitam a forma de brincar, valorizam gestos espontâneos, celebram progressos reais, mesmo que pequenos. O resultado é um ambiente onde a criança se sente segura para explorar, tentar errar e, principalmente, ser ela mesma. Famílias que comparam ou pressionam, seu primo fala assim, seu colega faz isso, você precisa aprender logo. Essas comparações criam dor emocional, retraimento e sentimento de inadequação. A criança se fecha, se assusta, perde a confiança no próprio ritmo interno. A comparação é sempre violência. O respeito é sempre cuidado.
Dicas práticas para fortalecer o vínculo e o desenvolvimento. Celebre pequenas conquistas. Cada avanço, por menor que pareça, é um marco emocional e cognitivo para a criança. Valorize, reconheça, comemore. Isso constrói autoestima. Registre avanços semanais. Use um caderno, aplicativo ou mural. Anote palavras novas, gestos sociais, tolerância a estímulos, novas brincadeiras. Ao final de meses, você verá um progresso que no dia a dia poderia passar despercebidos. Valorize o jeito próprio de ser autista. Não tente encaixar a criança em um padrão neurotípico. Abrace sua forma única de comunicar. Brincar, sentir, aprender. Aceitação é intervenção. Afeto é tratamento. Nono, o papel, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, começou a chover. É só que. Deixa eu ver. Alguém quer participar aqui, ó, se eu permitir. Vamos lá? O papel do psicanalista. O trabalho do psicanalista no TEA não é o de corrigir comportamentos, normalizar a resposta ou adaptar a criança a padrões sociais rígidos. O analista não impõe forma de ser, ele escuta. Escuta o sujeito, sua lógica interna, sua forma singular de existir e de organizar o mundo. A psicanálise não trabalha para moldar o autista, trabalha para compreendê-lo, acolhê-lo e ajudá-lo a construir sentido para aquilo que sente e vive. Cada gesto, cada silêncio, cada repetição, cada recusa traz uma mensagem. E é essa mensagem que o analista se dedica a traduzir junto ao sujeito. Estratégias psicanalíticas essenciais no trabalho clínico. Trabalhar o hold, esse acolhimento emocional. Inspirado em Winnicott, o hold é o cuidado emocional que sustenta o sujeito no TEA. Esse acolhimento inclui presença estável, ritmo previsível, ambiente seguro, escuta sem invasão. O analista funciona como um continente psíquico, alguém capaz de suportar, organizar o caos internos, que muitas vezes invade o mundo sensorial do autista. Observar defesas e repetições. As repetições não são comportamentos sem sentido, são defesas psíquicas, recurso de organização, tentativa de equilibrar tensões internas. O analista observa o que se repete, quando, diante de quem, com qual intensidade, o que protege, o que comunica. Na clínica, o autista, o repetitivo é uma linguagem. Oferecer espaço de simbolização. O sujeito autista nem sempre é simbolizado pela palavra. Por isso, o analista abre outros caminhos, como o brincar, o desenhar, o montar, o criar história, o uso de objetos transicionais, o corpo, o gesto, o ritmo. Esse espaço permite que experiências internas ganhem forma e sentido, mesmo quando o verbal ainda não está disponível. Simbolizar é respirar emocionalmente. Ajudar os pais a entender o sintoma como comunicação, não como erro. A família muitas vezes interpreta crises como teimosia, repetições como manias, isolamentos como desinteresse, sensibilidade como exagero. Cabe ao analista traduzir. Seu filho não está errado, ele está se comunicando. O sintoma é uma mensagem. E quando a família compreende essa mensagem, a relação se transforma e a criança se desenvolve com muito mais segurança. Então, isso é importantíssimo, o papel do psicanalista. Da diferença à potencialidade. O TEA é também uma fonte de dons e talentos. Quando compreendemos o transtorno do espectro autista a partir de uma perspectiva humana e não patológica, percebemos que cada autista carrega potenciais únicos, muitas vezes extraordinários. Muitos autistas possuem uma memória extraordinária, um raciocínio lógico muito acima da média, uma sensibilidade artística impressionante e uma capacidade de foco que, quando bem direcionada, se transforma em habilidades excepcionais. Essas não são exceções,
são características que fazem parte de uma forma singular com que o cérebro autista percebe, organiza e responde ao mundo. Um exemplo real do cotidiano. Um adolescente pode não gostar de festas, ambientes barulhentos ou interações sociais longas, mas, ao mesmo tempo, compor músicas incríveis, criar desenhos detalhados que pareçam feitos por profissionais ou dominar cálculos complexos que muitos adultos não conseguem resolver. Quando reiteramos o olhar do déficit e colocamos no potencial, descobrimos brilhos que estavam apenas esperando por compreensão, ritmo e respeito. Não é déficit, não é falta, é potencial que ele tem. Não olhe o autista pelo que ele não faz. Observe o quanto ele pode florescer quando é compreensível. Vou copiar essa frase, vou jogar lá no chat, copia aí, replica aí. Não olhe o autista pelo que ele não fez. Observe o quanto ele pode florescer quando é compreendido. Isso é muito interessante. Conclusão. Deixa eu beber uma água. Aqui, para quem vai assistir depois, eu estou no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro. É uma chuva de verdade, está chovendo. Depois bota no chat de onde você está, para todo mundo ver. Conclusão. Compreender o transtorno do espectro autista é um convite para ampliarmos nossa visão sobre o ser humano. O TEA não define limites, ele revela caminhos. Cada autista possui uma forma singular de perceber o mundo. E é justamente essa singularidade que pode se transformar em força, talento e propósito quando encontramos acolhimento. Quando família, escola e profissionais da saúde mental unem compreensão, paciência e estratégias adequadas, o autista floresce. Ele aprende melhor, se comunica melhor e se conecta com mais segurança. E mais, desenvolve sua autonomia, revela sua criatividade e mostra dons que muitas vezes estavam ocultos detrás de uma rotina desafiadora. Nossa missão enquanto educadores, terapeutas e pais é não olhar para o que falta, mas para o que existe. Não observar o não conseguir, mas o como podemos ajudar a conseguir. Porque cada avanço, por menor que pareça, é um passo gigante na construção de uma vida mais leve, organizada e possível. O TEA não é uma limitação. Está mais próximo de ser uma linguagem própria. É quando aprendemos essa linguagem, descobrimos o universo inteiro dentro de cada criança, adolescente ou adulto autista. E possamos continuar caminhando juntos, gerando valor, promovendo compreensão e construindo um ambiente onde o autista se sinta pertencente, respeitado e valorizado. Aqui estão as referências e os dados, o mini currículo do professor. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram até esse momento. Ó, a chuva apertou aqui, gente, de verdade. Eu quero, muita chuva, a Bia botou aqui, muita chuva em Caxias. Quero agradecer a presença de vocês, tá? Essa aula vai para o portal, junto com a apostila, junto com a avaliação. Qualquer dúvida pode procurar nossos supervisores, qualquer dúvida pode procurar os nossos didatas aí, nós estamos aqui para te ajudar. Vamos tirar aquela foto bonita para você marcar. Marca lá no Instagram, @psicanalista.michelsilva, @pimentinnovado. Fala da aula, como foi. Você é meu evangelizador. Os alunos vêm através das suas provas sociais. Os alunos vêm através dos seus depoimentos. Se vocês se sentem bem, se vocês estão aprendendo, se vocês acham que as aulas têm feito sentido, divulga isso. Isso é muito importante para nós. Nós tentamos fazer sempre o melhor para vocês. Estamos em crescimento. A Sociedade Psicanaliticamente Renovada tem apenas 4 anos, vai fazer 5 anos ano que vem. Nós somos um bebê superdotado, mas somos um bebê. Mas estamos aqui, precisamos de vocês. São vocês que fazem a mente renovada. Se não tiver aluno, não tem sentido ter aula, não tem sentido ter curso, não tem sentido estar aqui sexta-feira. Sexta-feira abençoada dessa, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer feedback, qualquer dificuldade, pode me chamar.
Todo mundo sabe que o meu telefone é bem acessível para todo mundo. Tem alguém aí na aula hoje, que já me mandou mensagem e eu não te respondi? Pode falar aqui ao vivo. Se tem alguém que mandou mensagem e eu não te respondi, pode falar que eu vou tentar corrigir isso. Mas dificilmente eu passo isso para os coordenadores, eu passo para todo mundo. Nós temos que ser acessíveis. Porque tudo que é criado de curso é para vocês. Vamos, já tiraram a foto, gente? Quem vai tirar a foto? Se tirou, fala aí comigo. Quem conseguiu tirar? Quem conseguiu tirar, marca nós lá, hein? Gente, um bom final de sexta-feira para vocês. Sintam-se amados por Deus e por mim, tá? Qualquer coisa, só chamar. Bom final de semana, até a próxima. Até a próxima, gente.